Brasil está uma merda, né, pessoal? Como todos aí já sabem. Mas o porquê isso está acontecendo? Na verdade, o Brasil está uma merda não é por causa exclusiva do presidente Lula. Na verdade, a gente tem que admitir uma coisa, pelo menos é a minha visão. O Brasil é um país que, desde o início da República, lá em 15 de novembro de 1889, o Brasil nunca deu certo. Como se diz aí, quem em sã consciência consegue dizer que o Brasil deu certo na República? Então, desde o primeiro presidente até hoje, nós nunca tivemos um excelente presidente. E o que muita gente não entende, infelizmente, e algumas pessoas aqui podem até ficar com raiva de mim, mas eu vou tentar explicar aqui, tá? É o seguinte, que a esquerda e a direita vão para a mesma direção, no final das contas. Mas qual é a diferença, especificamente? A diferença está na velocidade. A esquerda vai muito mais rápido, mas no fim, todos estão indo para o mesmo lugar. A direita consegue conservar algumas coisas que a gente acha importante. Mas, qual é esse lugar que tanto a direita quanto a esquerda vão? Que eu acho que é exatamente isso que acontece. O mesmo lugar que eles vão é o aumento do Estado. Existe uma frase que eu acho muito interessante que fala o seguinte: o poder, haja o que houver, sempre vai ficar mais poderoso. O poder sempre aumenta, independente de quem está lá, tá? Se é esquerda ou se é direita. Por isso que eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Inclusive aquele vídeo lá do Gustavo Lima. No final, não faz diferença. É claro que se a gente for pensar de uma perspectiva curta, a direita é muito melhor. Mas no final vai estar para o mesmo lugar. Mas o porquê? Por que isso se torna uma merda? Porque para o Estado crescer, o crescimento do Estado implica algumas coisas. Primeiro, o custo. Se o Estado cresce, ele vai ficar mais caro. Se ele vai ficar mais caro, ele precisa explorar mais as pessoas, os seus cidadãos. Explorar cada vez mais e mais e mais e mais. Esse é o primeiro grande problema. Vai ter um custo maior para a gente, pagando mais impostos, aumentando a inflação, aumentando tributação, aumentando... Tudo vai ficar financeiramente mais caro. Então, o problema disso é que isso necessariamente tornará as pessoas mais pobres. Tornará não. Está se tornando as pessoas mais pobres. E uma coisa que eu já expliquei também, e às vezes a gente não tem essa sensação de estar ficando mais pobre por números manipulados em relação à inflação e também graças a Deus, né, existe uma coisa chamada tecnologia que diminui o custo proporcional das coisas e combate um pouco a inflação. Eu já discuti um pouco sobre isso. Entendeu? Então, mas ainda assim, o aumento do Estado aumenta o custo financeiro nas costas dos contribuintes, que somos nós, e isso nos torna mais pobres. A gente não percebe isso por causa da tecnologia, mas o Estado está explorando a gente cada vez mais. E o segundo problema, pessoal, é que não só explora a gente mais financeiramente, mas como que o Estado ele vai tendo dificuldade de arrecadação, ele tem que passar a arrecadar de outras formas. E essas outras formas têm a ver com um corte de liberdade. É o que está acontecendo, por exemplo, com essa questão aí do PIX. O que você acha que isso é? Porque o Estado ele tem um limite de arrecadação em relação à tributação. Ele vai chegar em um dado momento que ele não vai conseguir arrecadar mais, ainda que ele aumente a carga tributária. Por quê? Ou as pessoas vão deixar de pagar, ou seja, deixar de gerar o fato gerador, ou elas vão, de alguma forma, trabalhar de forma informal e não vai declarar isso, e não vai gerar o fato gerador. Ou elas vão sonegar mesmo, ou elas nem vão gerar o fato gerador e nem vai trabalhar. É um desincentivo mesmo. O pessoal vai falar assim, vou trabalhar pra caramba,
e vou ter que pagar tirar todos os custos e ainda vou pagar essa caralhada aqui de impostos. Você quer saber? Eu vou ficar aqui de boa mesmo. Eu prefiro não trabalhar. Isso é o que acontece. Então, para tentar banir, entre aspas, isso, o Estado ele fecha o cerco cada vez mais em relação às liberdades. E é isso que ele vai fazer. Então, como que ele tem um limite de arrecadação em função do aumento do tributo, ele vai literalmente fechar o cerco mesmo em relação às liberdades, para tentar arrecadar mais. Então, o Estado vai deixar a gente mais pobre e vai tirar mais liberdade da gente. A gente literalmente é um escravo do sistema. Por isso que está uma merda. E qual é a tendência disso? É piorar. Por quê? Como eu falei, a esquerda e a direita vão nas mesmas direções. Só que a diferença está no tempo. Mas ainda assim, é claro que a direita é muito melhor nesse sentido. Muito melhor. Mas, como que a gente pode dizer? Tem algumas formas que se pode fazer para tentar fugir disso. Uma delas é literalmente, como se diz, né, sair fora, indo para outro país. Talvez não fisicamente, mas existem algumas formas aí da pessoa conseguir fazer alguma coisa. Tipo, talvez abrir uma empresa fora, eu não entendo muito disso, mas existem algumas possibilidades. Mas é muito difícil, né? Para o brasileiro médio, como eu mesmo, nós estamos lascados mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aí nas cenas dos próximos capítulos desse país chamado República Bolsonarativa do Bostil. Até a próxima!